Pessoal, olá! Vamos falar aqui então nesse bloco sobre a escola positivista, a escola que estuda criminologia como de fato uma disciplina autônoma e tem suas teorias e estudos realizados lá no final do século XIX e início do século XX. Bom, como referência, de autores desse período, posso mencionar já para vocês, a escola sociológica francesa, a escola social da Alemanha com Franz von Liszt, e a escola positiva italiana com Lombroso, Enrico Ferri, Garofalo. Então, vai lembrar que se a escola positiva inaugura uma etapa científica, nesse período passam a utilizar a metodologia típica da criminologia. A obra que inaugura esse momento é a obra O Homem Delinquente, de Césare Lombroso, em 1876. E por que Lombroso é considerado o primeiro autor da escola positivista da criminologia? Gente, olha só, na sua obra O Homem Delinquente, ele utilizou da metodologia empírica para chegar a conclusões, para fazer conclusões. Lombroso, no uso da metodologia empírica, ele se valia de entrevistas com presos, análises de crânios, de órgãos, de características físicas de pessoas presas. Lombroso, uma curiosidade, ele fez mais de 25 mil análises de criminosos presos, para que pudesse estabelecer talvez uma característica em comum entre eles. A crítica, gente, que a doutrina faz é que ele analisou somente os criminosos que estavam presos. E o criminoso preso, ele não necessariamente poderia representar a figura do criminoso, de fato. Outra situação é que ele analisava os presos que ficavam detidos em porões, em ambientes úmidos, mal iluminados. Então, as características dos presos muitas vezes estavam relacionadas às condições do próprio ambiente. E aí, com isso, esses presos poderiam ter sofrido mutações. Exemplo, de algumas características que ele traz. Olhar de cima para baixo, que seria talvez consequência da pouca iluminação e também do medo de ser agredido, o medo de apanhar, já que constantemente eles eram castigados. Postura arqueada. Devido ao pouco espaço nos porões, sempre ficavam abaixados. Então, poderia ser uma justificativa. Nesse aspecto, vamos entender um pouco mais aqui ainda sobre Lombroso. Ele faleceu em 1909. De acordo com Lombroso, o criminoso era um ser atávico, instintivo, animal, selvagem, alguém predisposto ao crime. Ele acreditava que o criminoso já nascia criminoso e que fatores externos não determinavam as suas condutas, mas funcionava só como pólvora, como um pavio para que o criminoso de fato demonstrasse a sua face. A principal contribuição de Lombroso para a criminologia foi a utilização do método empírico, de análise e de observação da realidade. Enquanto os clássicos, que nós falamos no bloco passado, usavam de teorias e abstrações, Lombroso foi a campo, foi in loco, com a finalidade de criar uma teoria, aceita ou não, mas que estava baseada em critérios práticos e reais. No Brasil, inclusive, tivemos influência. A principal influência no Brasil foi o seguidor Raimundo Nina Rodrigues, que ficou conhecido como Lombroso dos Trópicos. Então, a gente consegue perceber que o Lombroso ele era bastante radical e que, para ele, o criminoso era prisioneiro da sua própria patologia. Nessa época, logicamente, ainda não se falava em DNA, mas para o autor a criminalidade estava no indivíduo, no seu ser, no seu sangue, ok? Lombroso, gente, César Lombroso, ele tinha como seguidor e genro Enrico Ferri. Henrico Ferri faleceu em 1929, sendo ele o seu sucessor. Mas ao contrário do que vocês podem imaginar, mesmo sendo sucessor e genro de Lombroso, diferentemente do que a gente espera, Henrico Ferri dá maior ênfase às ciências sociais,
com uma compreensão mais alargada da criminalidade. Então, ele busca evitar um reducionismo antropológico. Para Ferri, o fenômeno da criminalidade decorria de fatores antropológicos, físicos e sociais. E o aspecto social, de alguma forma, poderia impactar esse criminoso. Então, por que antropológicos, tá? Seria uma constituição orgânica e psíquica do indivíduo, como raça, idade, estado civil, etc. E físico, o clima, a estação, a temperatura. E sociais, densidade populacional, opinião pública, família, religião, educação, moral. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Por que será que Ferri, que traz esse lado sociológico, ele não é considerado o pai da sociologia, já que ele dá ênfase às ciências sociais? Porque, gente, ele continua a considerar que o problema tá no indivíduo. Para ele, esses fatores podem influenciar, mas ainda assim o criminoso é um ser anormal. Não como nos ensinamentos de Lombroso, mas ainda assim ele seria um ser anormal. O Ferri, então, ele cria categorias de delinquentes. Apesar de Lombroso, gente, ter colocado os criminosos em categorias, Lombroso faz isso também, né, de forma categórica, uma classificação. A classificação de Ferri é a que mais aparece de forma recorrente. Ele trazia como sendo, por exemplo, né, criminoso nato. Quem seria o criminoso nato? Seria exatamente o criminoso que é descrito por Lombroso. Um ser selvagem, anormal, atávico, com características físicas peculiares. Então veja que Ferri, o seu genro, ele não refutou completamente a teoria do Lombroso. Também trouxe para nós o criminoso louco, que era aquele que possuía alguma forma de deficiência, de enfermidade mental, mas que também possuía uma atrofia no seu senso moral. Era um indivíduo que não era capaz de definir com muita clareza se determinada atitude era certa ou errada. Cuidado. Ele era considerado um indivíduo louco quando a prática do ato criminoso estava vinculado a essa enfermidade, à deficiência. Criminoso habitual, ele também nos traz essa situação. É aquele em que o crime sempre fez parte da sua realidade, aquele que sempre esteve no seu contexto de miséria. E ele viu o crime como sendo algo muito próximo. Esse indivíduo inicia sua vida criminosa com pequenos furtos e vai evoluindo nas práticas desses crimes. Para Ferri, como esse indivíduo sempre viveu muito próximo e em contato constante com o crime, para ele seria muito difícil deixar de praticar o crime. Então, era considerado alguém que tem alto grau de periculosidade e baixo grau de recuperação ou de readaptabilidade. Traz também para nós o criminoso ocasional, aquele que pratica o crime diante de circunstâncias emergenciais, transitórias, né? Bom, por exemplo, um pai que, para não deixar os filhos morrerem de fome, começa a praticar crimes patrimoniais. Para Ferri, cessando essas circunstâncias emergenciais que envolvem esse criminoso, o próprio criminoso deixa de cometer os delitos que vinham praticando. Então, exatamente por esse motivo, o criminoso habitual ele possui um baixo grau de periculosidade e um alto grau de readaptabilidade, de recuperabilidade. Também temos o criminoso passional de Ferri. Seria o criminoso impelido por paixões, por sentimentos pessoais, podendo essa paixão ser religiosa, ideológica, amorosa, política. Então, atentem-se que o problema, em todos os momentos, está vinculado ao homem e não à situação, não ao contexto. Além de Ferri, nós também tivemos Rafael Garofalo, falecido em 1934. Vale lembrar que foi ele que difundiu internacionalmente a expressão criminologia no cenário internacional. Para Garofalo, o crime está no indivíduo. E que é uma revelação de uma natureza degenerativa, sejam as causas antigas ou recentes. Então, estando alocado e sendo considerado um dos autores da escola positivista, Garofalo, igualmente aos demais autores, acredita que o criminoso
é um ser anormal. Vale destacar, pessoal, que ele acredita em uma anomalia psíquica ou moral no criminoso e que o crime estaria no indivíduo e revelava uma natureza degenerativa do mesmo. Para esse estudioso, o crime está fundamentado em uma anomalia, não patológica, mas psíquica ou moral. Seria um déficit na esfera moral da personalidade do indivíduo, de base interna, de uma mutação psíquica transmissível de forma hereditária. Para explicar essa teoria, Garófalo se utiliza de uma expressão, a expressão temibilidade, que seria o grau de periculosidade do indivíduo, perversidade constante e ativa do delinquente e a quantidade do mal previsto que se deve temer por parte desse delinquente. Garófalo ele ainda tentou criar um conceito universal de crime, o que ele chamou de delito natural. O que seria esse delito natural? Seria a violação daquela parte do sentido moral que consiste no sentimento ou nos sentimentos altruístas fundamentais de piedade, de probidade, segundo o padrão médio em que se encontram as raças humanas superiores, cuja média é necessária para a adaptação do indivíduo na sociedade. Então, para Garófalo, o crime sempre viola sentimentos altruístas, sentimentos fundamentais da nossa sociedade. Por fim, pessoal, o ponto mais importante que temos para estudar de Garófalo é, sem dúvida, a sua ideia relacionada à filosofia dos castigos, fins da pena e sua fundamentação. O Estado, para ele, deve eliminar o delinquente que não se adapta à sociedade e às exigências da convivência. Garófalo faz uma comparação com a teoria evolucionista. Para ele, se a ciência pode separar os indivíduos que estão mais bem adaptados, mais fortes, etc., e se a natureza permite a exclusão dos mais fracos, o Estado também poderia fazer isso com seus criminosos. E de que forma? Eliminando-os. Quais são as formas de eliminação que Garófalo traz? 2. E ele defende na sua teoria, que seria a deportação e a pena de morte. Então, nesse sentido, nós temos que o autor defende a aplicação da pena de morte aos criminosos em situações específicas e cita na sua obra pelo menos 3 desses criminosos. Isso seria aplicável aos criminosos habituais, aos ladrões profissionais e aos criminosos violentos. Então, o autor ele defende e entende ainda ser possível a pena de morte para esses criminosos, assim como penas severas em geral. Por exemplo, envio de um criminoso por tempo indeterminado para colônias agrícolas. Então, vejam que se para os positivistas, estando o problema do crime no criminoso, a pena deveria atingir a cura desse indivíduo. Os clássicos, eles estavam preocupados com o fato. Assim, a pena deveria salvaguardar o contrato social. Já que, para os positivistas, a pena ela está intimamente ligada à pessoa do criminoso, o que, de certa forma, chancelava a possibilidade da pena ser aplicada por prazo indeterminado. Então, em resumo, nós temos como características da escola positiva a sua persistência entre o século XIX e início do século XX, a adoção do método empírico. Eles entendiam que o delinquente era um ser anormal e a pena deveria ser uma cura, uma recuperação. A pena era entendida como uma medida de defesa social para a recuperação do criminoso por tempo indeterminado, até que fosse obtida a sua recuperação, a sua cura. Como essa recuperação é considerada como cura, enquanto o criminoso não estivesse curado, poderíamos manter essa pena.
O critério também de mediação da pena não está ligado ao fato, mas sim ao indivíduo. Então, a duração deve ser medida em relação aos efeitos, né? Ou seja, melhoria e reeducação, enquanto o indivíduo não estiver melhor curado, reeducado, né? Os positivistas defendem de forma legítima a continuidade de aplicação dessa pena, ainda que por prazo indeterminado. Para os positivistas, o homem deve ser analisado na sua totalidade. Bom, com o passar do tempo e de maiores análises pelos estudiosos que vieram depois dessas escolas, clássica e positiva, perceberam que, na verdade, não estamos diante de uma luta entre escolas propriamente dita, mas sim diante de uma luta de método de estudo sobre a criminologia. Essa luta existia porque os clássicos possuíam um pensamento baseado em métodos totalmente normativos, abstratos, lógicos, enquanto que os positivistas, eles realizavam seus estudos fundamentando-os em métodos empíricos, experimentais e buscavam adquirir conhecimentos através da pesquisa em campo na sua realidade. Então, esgotados os assuntos, né, pertencentes às escolas clássicas e positiva ou positivista, é necessário nós mencionarmos que, diferentemente, alheia a essas escolas, tivemos demais ramos que trouxeram considerações importantes relacionadas à criminologia. E aí a gente não pode negligenciar a existência dessa situação. Então, nesse sentido, é importante a gente trabalhar também com outros modelos teóricos explicativos da criminologia. Então, por exemplo, a biologia criminal, a sociologia criminal, a psicologia criminal. Então, deixo aqui para vocês essa provocação. Fechamos o nosso bloco sobre esses pontos tão importantes da criminologia e vejo você no próximo bloco. Até já!